Podcast Tendências Inspiradoras, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este podcast é um oferecimento do Instituto de Tecnologia e Pesquisa e, claro, tem dezenas de episódios desse podcast que você pode conhecer no YouTube do ITP e no Spotify. Isso mesmo, quando você dirige, está indo para o trabalho, para a sua pesquisa e, claro, dividir com os amigos, compartilhar. Tem vários temas super interessantes. Você que é apaixonado por pesquisa e por ciência, e esta mesa do conhecimento do ITP, muito obrigado pela presença de todos que eu vou apresentar. E o nosso tema é prospecção de micro-organismos do manguezal para remediação de áreas contaminadas por hidrocarbonetos e agrotóxicos orgânicos. Cada podcast que passa é um teste para mim falar esses títulos, mas é muito interessante para você que faz essa pesquisa, que é do meio, vai tirar várias dúvidas aqui sobre o tema. E dizer que na mesa do conhecimento está a professora Maria Lucila, que é professora da Universidade de Tiradentes e pesquisadora do Instituto de Tecnologia e Pesquisa. Muito bem-vinda. Obrigada. Também à mesa, a mestra aluna Esther Santana. Muito obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos. E para abrir a mesa do conhecimento, a gerente de projetos, Vanessa, que vai dar as boas-vindas, por favor. Boa tarde a todos, Agradecemos aí a oportunidade de estarmos aqui discutindo sobre esse assunto tão relevante, tão interessante. Para isso, agradecemos a vocês duas por terem aceitado o desafio, A gente sabe que não é muito fácil estar aqui na frente das câmeras, mas agradecemos a oportunidade, de tratarmos desse tema tão relevante. Tá, muito obrigado. Antes de começar, lembrar que você pode conhecer os serviços oferecidos pelo Instituto de Tecnologia e Pesquisa através do telefone comercial 981059438. Então você pode ligar e conhecer todos os serviços, que é de muita competência e responsabilidade que o ITP produz, Além disso, é importante ressaltar que temos aqui um corpo de pesquisadores extremamente capaz, competente, com uma infinidade de oportunidades, inclusive de avaliar as demandas de vocês, as necessidades, e verificar se dentro das tecnologias e expertises instaladas, a gente pode de alguma forma contribuir a resolver o problema de vocês aí na indústria, empresa. Então, conte conosco. Muito bacana essa oportunidade de divulgar ainda mais o ITP, que desde quando eu conheci o trabalho do ITP eu fiquei encantado, e é muita pesquisa, muita ciência, e por que não a gente vai divulgar e falar sobre isso. E para falar sobre o tema de prospecção de micro-organismos do manguezal para remediação de áreas contaminadas por hidrocarbonetos e agrotóxicos orgânicos, eu gostaria de conhecer um pouco sobre a sua trajetória, professora Lucila, por favor. Bom, boa tarde, a todos. Agradeço a oportunidade. Esse momento é bastante importante, para nós pesquisadores, no intuito de poder divulgar, nossas linhas de pesquisa, o que a gente desenvolve, e tornar isso mais acessível à comunidade. Eu acho que isso é uma iniciativa, muito boa do Instituto, Parabenizo, então, a iniciativa, da diretoria. E, bom, em relação à minha trajetória, eu sou formada em Ciências Biológicas, minha formação base, como mestrado e doutorado na área de Biologia Celular e Estrutural, porém, sempre trabalhei na área de microbiologia aplicada. Então, nesse projeto, que é a prospecção de micro-organismos, prospectar micro-organismos era para a gente conhecer o potencial, a gente fala biotecnológico, como que eu posso, quais são as propriedades que os micro-organismos têm e que possa ajudar no desenvolvimento sustentável, nesse caso, na parte ambiental, principalmente, processo de remediação. É uma das minhas linhas de pesquisa, dentro da área de microbiologia aplicada, certo? Aqui no Instituto, como pesquisadora e como docente, do programa de pós-graduação em biotecnologia industrial. Nós vamos falar mais sobre esse assunto, descobrir todas as suas vertentes, e gostaria também de se apresentar para todos que estão nos assistindo.
sobre a sua trajetória, mestre. Ok, boa tarde. Faço das palavras da professora as minhas, né? Queria agradecer essa oportunidade. Então, assim como a professora, eu também sou formada em Ciências Biológicas, na modalidade de licenciatura. E, durante a graduação, trabalhei em sílico com vacinas. No mestrado, sou formada em Biotecnologia Industrial, aqui na Universidade Tiradentes. E eu trabalhei com consórcios microbianos para a degradação de hexaclorobenzeno aliado ao tratamento eletroquímico. E, atualmente, também sou aluna de doutorado aqui na instituição de Biotecnologia Industrial. Perfeito. Se me permite, Vanessa, eu já vou lançar essa pergunta. O que seria essa prospecção de um modo geral? Faz a introdução desse tema, por favor. Então, o assunto, né, dessa prospecção de micro-organismos, o que incentivou, motivou, começar pela motivação, né, para depois explicar melhor de que se trata. Então, aqui no Nordeste, especificamente em Sergipe, temos, né, uma grande área de manguezal, certo? E eu já vi o potencial, né, desse ambiente, né, para buscar micro-organismos, né, que possam, nesse caso, na temática do projeto, que possam fazer processos de remediação, né, a gente chama bioconversão de algum poluente. Nós focamos em pesticidas e hidrocarbonetos, né, no caso petróleo, né. O que seria uma remediação? É que esses micro-organismos usam esses poluentes, né, e, vamos dizer assim, os convertem em moléculas menos agressivas ao ambiente, menos poluentes, e com isso você faz uma remediação no ambiente, né, que a gente possa aplicar esses micro-organismos. Então, prospectar um micro-organismo é tentar conhecer esse potencial que ele tem para fazer uma determinada função. Nesse projeto, é a função de degradar poluentes. Então, nesse caso, professora, seria utilizar o próprio componente, né, de micro-organismos existentes naquele ambiente como um agente despoluidor. Exatamente. E por que o manguezal? Porque é pouco explorado. Na área de microbiologia atual, né, a gente sempre está procurando micro-organismos com potenciais biotecnológicos de áreas pouco exploradas. O manguezal é um deles. Existem outras áreas, por exemplo, pouco exploradas. A gente pode dizer, regiões vulcânicas, né, regiões mais quentes, né, onde vamos encontrar termofílicos, enfim. Mas o manguezal é um ambiente pouco explorado, pouco estudado em relação à microbiologia. Por isso que... Isso é interessante porque, por exemplo, na 13 de julho, de uma forma mais clara, né? Aquele mangue ali, na verdade, é como se fosse uma esponja que ajuda a despoluir. Não é isso? E pelo que você me diz, especificamente, seria o petróleo e qualquer material orgânico. Material orgânico, eles são conversores de qualquer material orgânico. A gente focou em petróleo, né? Porque nossa área aqui, né, é uma área petrolífera, então ela está suscetível, vamos dizer assim, a um acidente, né, ambiental. Então, para isso a gente procura esses micro-organismos e por ser também um polo agrícola, né, um desenvolvimento agrícola que se usa muito pesticida, né? Sim. Então, e esse pesticida tem um tempo de vida muito longo, ou às vezes nem é degradado, né? Por vias naturais. Então, se procura micro-organismos para tratar esses solos, principalmente, né, lençóis freáticos, para que não possam, contaminar, né, aos humanos, a biodiversidade, né? É um tema extremamente interessante, né? Eu fico pensando como a natureza é rica, né? A natureza, ela tem um ciclo
onde ela mesma desenvolve características, né, dentro da sua micropopulação ali, capaz de resolver problemas, muitas vezes que não foram nem criados pelo ambiente, mas sim por nós, né, que pelo processo de desenvolvimento social, acabamos gerando um volume de subprodutos, às vezes que a natureza leva um tempo, né, para conseguir degradar e remediar. E eu fiquei muito interessada, Pro, nessa temática, né, de prospectar o micro-organismo. Claro que, assim, eu entendo que tecnicamente deva existir um profundo estudo científico nisso, mas em termos gerais, como é que funcionaria esse processo? Assim, eu retiro esse micro-organismo e avalio condições, como é que funcionaria isso exatamente? A gente faz a coleta, no caso, nesse caso foi a partir de sedimentos, né, do manguezal, e faz um processo microbiológico que a gente chama de isolamento. Então, separa, porque nesse sedimento vai vir fungos, bactérias, né, protozoários, enfim, a gente faz um processo de seleção. Então, se eu quero um grupo de fungos, eu tenho vias, né, através da seleção de meios de cultivo para fungo. Né? Se quero bactérias, se eu quero outras. Então, o nosso projeto aqui se focou basicamente na busca de fungos e bactérias. Então, se faz um processo de isolamento. Desses isolados, que podem ser, são muitos, né? A gente começa a testar, né? Vamos colocar em um meio que somente tenha um pesticida de interesse ele se desenvolve, aí a gente começa a dizer, tem potencial, né? Que bacana. Aí, se não se desenvolve, para esse pesticida, talvez ele não seja bom, mas pode ser que ele seja para outro, pode ser que ele funcione para degradar, né, hidrocarbonetos, no caso petróleo, então, ou pode ser um micro-organismo que tenha outra função já, além desse projeto de desenvolvimento de fármaco. Então, é assim que a gente, né, começa a selecionar os micro-organismos, a gente está prospectando. E na etapa seguinte seria, né, se eu seleciono os micro-organismos, conhecer quem são, porque a gente não sabe quem estão aí, tem o formato, e aí já passa por uma etapa de identificação, tá? Existem identificação bioquímica, né, identificação através de biologia molecular, então a gente faz essas análises de genômica, né, para identificar mesmo com que micro-organismo a gente está trabalhando. Isso é muito interessante, mas só uma curiosidade, que eu represento aquela curiosidade bem superficial, né? Eu tento traduzir para as pessoas até se interessarem mais por ciência e conhecer através dessa linguagem. Vocês retiram, seria como? Da lama, do caule, da raiz? O que seria, como é esse processo de colheita? A coleta ela é realizada principalmente pela parte da lama, né? A gente consegue retirar em profundidades distintas, Sim, porque algumas bactérias elas necessitam de determinada profundidade para crescer, condições ali de temperatura, umidade, que vão modificar o crescimento dela. Então, nós fazemos toda a coleta em diferentes profundidades e em diferentes locais. Então, por exemplo, não vai ser apenas em uma área específica, a gente faz ao redor dessa área. Por exemplo, uma distância de 2 quilômetros. A cada 2 quilômetros eu coleto uma amostra em 3 profundidades distintas. A maioria das bactérias que foram coletadas no nosso laboratório foi através da lama do manguezal. Mas também pode ser realizada através, por exemplo, da raiz das plantas que crescem lá no manguezal, ou até mesmo podemos coletar as plantas e verificar algum potencial delas. entendi. E não é especificamente sobre a planta em si, é todo a questão dos caranguejos e todos Sim. dos elementos vivos lá, dos seres vivos ali contidos. Então, assim, todo manguezal ele tem uma característica única ou cada região é diferenciada? O manguezal, quando a gente fala em manguezal, a gente está falando de um bioma, vamos dizer assim, né? Que é constituído por plantas, como você falou, né? Animais,
caranguejo, né, os nossos crustáceos, e os micro-organismos. Quem são os micro-organismos? Né? Os micro-organismos são, a gente chama micro-organismos e não consegue enxergar. Né? Uma bactéria. Quando você tem uma infecção, fala, você está com uma bactéria, mas você não vê. Então, a gente trabalha com esse grupo. Sim. Obviamente, né, para o funcionamento no manguezal, toda essa flora, né, e essa fauna e nesses micro-organismos interagem entre si para que esse seja um ambiente onde aconteça, né, um alto potencial de degradação de compostos orgânicos, né? Então, de despoluição seria um ponto, né? E como que a gente coleta, né? Acho que foi a primeira pergunta. A gente, como a Esther falou, separa uma área e leva, né, tubos de PVC em diferentes tamanhos, né? Porque a gente e aí a gente insere na lama, né? Quando a maré baixa, né? E é uma região determinada, né? No meio tem que ser na hora que a maré baixa, porque depois quando enche, né? Você não consegue mais coletar. Então, na hora da maré, em um determinado horário, sempre de manhã, a gente insere em diferentes pontos. E aí a gente leva esses tubinhos de PVC condicionados para o laboratório, e aí começa, né? Se eu quiser, por exemplo, isolar micro-organismos anaeróbicos, né? Aí eu já pego uma região desse tubo de PVC, mas no meio, que ele não entre em contato com o ar, porque senão ele vai morrer. Então, o nosso caso, a gente começou esse projeto só com os micro-organismos aeróbicos, porque senão eu precisaria de condições especiais para cultivar os outros. No campo da curiosidade, porque é muito interessante, né? Você se deparar com um assunto tão relevante e não despertar, né? Curiosidades. A gente sempre tem curiosidades. Eu entendo que esse tipo de informação que é levantada, antes mesmo da gente passar para uma aplicação biotecnológica, mas o fato de você ter o conhecimento sobre que tipo de micro-organismo tem ali, que poder de remediação aqueles micro-organismos daquele ambiente tem, é extremamente relevante. Até no sentido de conhecimento mesmo, né? De você entender de cada região aqui do país, ou de cada localização, você ter o conhecimento de que tipo de micro-organismo que tem ali, qual é a capacidade ou habilidade dele. Então, a pergunta é nesse sentido. Existe algum grande projeto nacional ou de algum grupo de pesquisa que vocês conheçam, que esteja trabalhando nesse sentido de mapeamento? Então, vamos identificar no Brasil ou em uma região específica que micro-organismo que a gente tem ali com potencial de degradar, né? Porque hoje a poluição é um problema que afeta todos nós, né? O mundo inteiro é afetado pela poluição. E se de repente a gente conseguir, dentro da própria natureza, ferramentas que nos ajudem a reduzir isso, é de uma relevância incrível, né? Então, como é que está funcionando isso hoje, né? Bom, de maneira geral, o estudo de micro-organismos de manguezal no Brasil, né? Existem vários grupos que fazem isso. Em São Paulo tem a USP Unicamp, né? Tem um grupo grande, né? E eles exploram os manguezais aí da região. No sul do Brasil também tem. Então, atualmente existe vamos dizer, uma rede internacional, tá? Para o estudo de manguezal como um todo, incluindo os micro-organismos, né? E qual é o objetivo dessa rede, né? De juntar os países que tenham, né, ambientes de manguezal, como o Brasil, por exemplo, temos vários outros países, Tailândia, que tem áreas grandes de manguezal, para conhecer melhor esses ambientes. Como eu falei, são ambientes pouco explorados, se conhece, tem um potencial, mas também, além de conhecer esse potencial, ao mesmo tempo que você sabe da importância do que se tem aí, se conhece aí, você cria políticas públicas de, né, preservar esse ambiente. E atualmente, né, esses ambientes estão sendo, vamos dizer, invadidos, né? A gente vê bastante aqui, né, que as cidades estão invadindo, né? Isso
vai ter um impacto ambiental grande, né? Agora, saindo um pouquinho do assunto eu quero saber para que serve da prospecção biotecnológica, mas tem um impacto, né, para a vida humana, né? Se você degrada esses ambientes, você perde, vamos dizer, o mais simples, uma proteção. E aí, as enchentes vêm, o mar entra, você vai perdendo isso, né? Fora, né, que esse local, o manguezal, é um estuário que a gente fala, né? Então, lá é um local de procriação de algumas espécies marinhas. Então, é um berçário. Então, camarão, por exemplo, né? Então, alguns peixes então se desenvolvem em um berçário. Então, se você degrada, você está impactando diretamente, né, a fauna marinha, vamos dizer assim. Então, existe sim essa rede mundial, voltando à tua pergunta, né? Essa rede nacional, né, de estudos da importância e, estudos biotecnológicos também do manguezal. Perfeito. Sendo mais específico, qual seria a inovação dessa tecnologia que vocês estão desenvolvendo? Bom, o aspecto inovativo que a gente começou, né, Sim. trabalhando, isolando, né, 1, 2, 3 micro-organismos, a gente viu que tem potencial de degradar, e a gente começou a medir o tempo, né? Em quanto tempo esses micro-organismos estão degradando? Alguns demoravam mais, outros menos, né? E a gente começou a medir esses produtos que eles degradavam, se realmente estavam sendo, vamos dizer, menos tóxicos, né? Mediu a toxicidade. Então, é um caminho, né? A gente não parou no isolamento, é um caminho de investigar com quanto tempo cada micro-organismo degrada, se o produto dessa degradação foi tóxica ou não foi tóxica. E a gente começou a ver que nem todos os micro-organismos, no tempo curto, né? A gente mediu 3 dias. Foram 3 dias. Cerca de 3 dias. 72 horas. Nem todos degradavam na mesma velocidade. E aí a gente entrou na interdisciplinaridade, procuramos o conhecimento da área da engenharia química, né? Então, nesse projeto tem o professor Giancarlo e a professora Ketin, que eles trabalham com desenvolvimento de eletrodos, né, a parte de eletroquímica para tratamento de efluentes. Então, a gente combinou esses métodos, a gente chama método microbiológico com um método eletroquímico. Então, essa é uma nova, vamos dizer assim, o aspecto inovador do trabalho está aí, que a gente pode juntar esses 2 métodos para diminuir o tempo, né, de degradação e diminuir a toxicidade do produto final após degradação. Um outro também seria através dos consórcios microbianos, que foi o que eu trabalhei no meu mestrado. Como a professora mencionou, alguns pesticidas, alguns agrotóxicos, eles não são completamente degradados. No caso do meu trabalho foi com hexaclorobenzeno, HCB. Ele é extremamente tóxico, mas algumas bactérias conseguem utilizar ele como fonte de alimento. Só que o material que é descartado por essas bactérias ainda vai estar tóxico a níveis altos. Então, a utilização de um consórcio microbiano favoreceria no sentido de que umas bactérias agiriam, por exemplo, na molécula inteira do meu pesticida, e a partir dessa primeira degradação, outra bactéria ia e se alimentava daquele outro composto que foi gerado, que a gente chama de produto secundário, fazendo com que, de uma forma de escala, a degradação seja maior e diminua a níveis bem mais elevados a toxicidade daquele meio. Então, pelo que eu entendi, o projeto ele tem caminhado em 2 segmentos, né? 2 oportunidades. Interessantíssimas todas 2, né? Uma seria você agregar 2 tecnologias, ou seja, um indivíduo vivo agregado a uma tecnologia química, eletroquímica, para você potencializar o efeito da degradação, seja acelerando o tempo ou degradando subprodutos que aquele micro-organismo porventura gere. E no seu caso é unindo organismos diferentes
com capacidades de degradação distintas que ficariam responsáveis por etapas. Nesse projeto, nós fizemos os dois. Juntamos tanto o tratamento microbiológico, né, Consórcio. dos consórcios, quanto o tratamento eletroquímico. Fantástico. Então, nós fizemos as etapas de crescimento microbiano naquele meio contendo pesticida, e após esse crescimento, ou antes do crescimento microbiológico, nós utilizamos o tratamento eletroquímico. E aí avaliamos se nosso tratamento, o eletroquímico, como uma fonte primária, seria mais efetivo como secundário. E chegamos até então à conclusão que o tratamento eletroquímico após o crescimento microbiológico ou microbiano teve mais efeito na redução da toxicidade daquele meio. E uma pergunta de curiosidade também. Vocês já patentearam, estão investigando a possibilidade de fazer uma patente sobre esse assunto? Sim, a gente tem, né, temos que preparar, na verdade, o documento, né, porque, na verdade, é um processo, uma patente de processo seria, né, que é um processo químico e biológico acoplado, né. Mas, assim, esses desdobramentos desse trabalho, no caso, seria, né, desenvolver, por exemplo, esses consórcios que a Esther encontrou, tem alguns que, embora não degradem em 3 dias, mas podem degradar em, sei lá, uma semana, os próprios micro-organismos se convertem em um bioproduto, né, que você possa utilizar eles no local, Interessante. né, Fantástico. e onde está impactado ou está, né, impactado com algum pesticida, principalmente em lavouras, né, que a gente fala que no início o que gera, né, no solo, né, são quantidades muito altas. Então, se você consegue colocar um grupo de micro-organismos que diminuam esse impacto, Extremamente relevante, né? É super interessante. A gente está já na última pergunta, na reta final do nosso podcast, mas também de curiosidade, né? Aí vocês identificaram, finalizaram a pesquisa, comprovaram, né? Fizeram todos os testes. Como seria em grande escala? Há essas possibilidades de você trabalhar isso em grande escala? Porque eu tenho a plena certeza que deve ter muita gente interessada, né, nessa solução, né, de várias áreas no mundo todo que precisam de produtos como esse. Como seria isso? Como seria isso? Então, né, os projetos de pesquisa se iniciam, né, em pequenas quantidades, a gente fala em batelada, né, a gente começa em tubos de ensaio, em frascos de Erlenmeyer, etc. E a gente precisaria, né, fazer um ensaio em grande escala, como você está falando. Normalmente a gente poderia fazer isso em fermentadores, né? Então, isso é uma etapa, né, de escalamento, vamos dizer assim, Sim, né? é um outro É um processo. outro processo, que seria a próxima etapa do trabalho. Para ver se esses resultados que eu tive em pequena escala São viáveis? são repetíveis, né? Vamos dizer assim. Mas há esperança que sim, que Sim, assim, tudo indica que sim, né? Então, aí a gente vai ter que comprovar isso. Exato. É o caminho natural da ciência, É o né? caminho natural Você precisa comprovar efetivamente naquela escala e depois passar para uma outra e comprovar na outra. Isso é o que é feito, né? E ele também abre. Ui, desculpa, perdão. Pode falar, fica à vontade. Ele também abre oportunidade para outros projetos, para investigação, por exemplo, da via metabólica, quais as enzimas, proteínas que são utilizadas para degradação, qual a função de, por exemplo, como trabalhando com consórcio microbiano, qual a função de cada uma das bactérias que estão ali inseridas. Se ela vai degradar na etapa inicial ou final, qual o produto secundário que ela vai estar degradando. Então, é importante também investigar essas etapas e o papel de cada um que estão envolvidos ali. Isso é importante, realmente, né? Estava esquecendo, obrigada por me lembrar. Que esses micro-organismos usam enzimas, né? Que são moléculas que são elas que vão, vamos dizer, degradar o composto.
outra via, né, de perspectivas futuras é o estudo, né, de isolar essas enzimas. Sim. Não somente o micro-organismo. Eu tinha te dito primeiro, o micro-organismo pode ser ele como um todo, mas as enzimas são moléculas, né, que elas podem agir muito mais rápido. Então, o mercado de enzimas é imenso, né? Aqui no Brasil, a gente importa as enzimas, né? A gente compra de fora. Então, esses micro-organismos também têm essa outra... Exato. Essa outra... Alguns estudos já comprovaram que micro-organismos que fazem parte de um consórcio microbiano se comunicam e transferem material genético. Isso. Então, eles podem produzir várias coisas que vão ser aplicadas na indústria, né? É uma outra vertente. Analisar os produtos dessa comunicação entre os consórcios microbianos. Interessantíssimo. E essa coisa da enzima eu achei assim com um potencial enorme, né? Ou seja, você, além de, obviamente, né, tá estudando o micro-organismo, seu potencial, mas se porventura você puder identificar qual é a via efetiva, isolar essa via e de repente conseguir produzi-la em grande escala e utilizar essa ferramenta como, né, uma ferramenta aí de descontaminação ou para outra finalidade que porventura tenha sido estudado, também realmente é uma linha de pesquisa aí que deve ter muita informação para ser coletada, né? E a indústria, fique atenta, hein? A gente procura investimentos também. Quem quiser vir, né, professora? Interessou? Entrei em contato aqui. Tá? 98105-9438. É isso, exatamente. Então, a gente sempre percebe que as pesquisas, vamos dizer assim, você inicia, mas não sabe como vai terminar. De repente começa a ter vários caminhos, e aí você vira uma curva, e daqui a pouco está em outra coisa super mais que interessa mais. Eu acho que é um caminho, eu acho que deve ser até prazeroso para o pesquisador, de uma certa forma, né? Estressante, porque é uma dedicação também, né? Mas eu acho que. Não, vocês entendem? Mesa bagunçada não é mesa de trabalho. Ou, aliás, mesa arrumada. Mas assim, nós estamos na fase final do nosso podcast. Aí eu uso para as considerações finais, que eu gostaria de acrescentar sobre o assunto, e agradecimentos. Por favor. Eu gostaria de agradecer a oportunidade. Realmente é muito relevante estar aqui e falar um pouco da nossa pesquisa, né? Passamos anos em frente a uma bancada, realizando esses experimentos, praticando muita resiliência, como havíamos comentado anteriormente. Que é relevante a gente trazer essa informação para a população. O manguezal é muito rico. Ele tem uma microbiota extremamente relevante, que pode ser trabalhada em diversos aspectos, além dos nossos projetos, né? Estamos nessa vertente, mas tem outras vertentes de pesquisa utilizando bactérias de manguezal. E que é relevante a gente trazer essa informação. Como a professora mencionou, o conhecimento faz com que a gente tenha aquele carinho, né? Aquele cuidado. Então, só queria agradecer mesmo por poder ter essa oportunidade de trazer um pouquinho do que nós vivenciamos no laboratório. Muito obrigado, por favor. Agradeço a oportunidade, né? Assim como eu iniciei a conversa com vocês, agradecendo, encerro agradecendo. E é importante esses momentos, né? De poder divulgar nossos resultados, as nossas vertentes, como você falou. Então, você começa num caminho, abre-se um leque de possibilidades, né? E isso que encanta essa vida de pesquisador. Então, estar conhecendo, querendo descobrir como vai ser. Então, isso é bastante motivador. E eu convido, assim, né, a quem está nos ouvindo, se quiserem experimentar esse mundo de pesquisa, né? Estamos aqui, meu laboratório está de portas abertas, certo? Bom, e também estamos de portas abertas para os investimentos. Claro, o investimento é fundamental. Tá? E, bom, agradeço muito a oportunidade e a diretoria. Muito obrigado. Por favor, a palavra final. Então, também, né, agradecer pela oportunidade, dizer que para nós aqui do ITP é um imenso orgulho, né, ter vocês trabalhando aqui, fazendo ciência, fazendo pesquisa de qualidade. A gente tem
um sentimento muito positivo, né? Toda vez que a gente senta aqui nessa mesa e que ouve tudo o que nós estamos fazendo, todas os conceitos, todas as técnicas, os produtos que a gente aqui consegue fazer. Então, isso é motivo de muito orgulho, tanto para o Instituto, eu acho que para o Estado de Sergipe, né, poder contar com um time de profissionais tão dedicados, esforçados e competentes. É um motivo da gente estar falando a todos os ventos, né? Que nós temos isso aqui. Como a professora falou, é importante a gente ter investimento. Então, no caso desse projeto em especial, a gente teve um apoio muito forte do BNB, né, do Banco do Nordeste. É importante ressaltar aqui o papel fundamental que a agência, né, no caso do BNB, para este projeto em específico tem, porque fazer ciência tem um custo efetivo para que a gente possa comprovar e chegar a essas conclusões, né, que foram possíveis de serem atribuídas aqui à pesquisa que foi realizada. E, neste caso, o BNB, mas tantas outras agências aí que se relacionam conosco. E fazer um convite aos investidores, às empresas, às indústrias, que estamos aqui de portas abertas, temos profissionais competentes, capazes, e estamos dispostos a trabalhar. E se tem uma coisa que trabalho de pesquisa não é monótono, né? Então, certeza absoluta. Então, obrigada a vocês, né, pela dedicação, pelo esforço, pelo trabalho, por sempre acreditarem, estarem dispostas a fazer e por terem aceitado o desafio, né, de estarmos aqui batendo esse papo. Muito obrigado. E lembrar que ciência, tecnologia e pesquisa também é empreender. ITP também é empreender. Muito obrigado por assistir ou escutar mais um podcast Tendências Inspiradoras. Compartilhe o YouTube, o Spotify a todos os seus amigos. Dá um play, volume máximo, sem, claro, atrapalhar a sua pesquisa. E muito obrigado por essa audiência.